Meu filho, escuta com atenção o que aconteceu naquele momento tão dramático da história da nossa salvação. Depois de ter sido enviado a Herodes e cruelmente escarnecido, nosso Senhor foi novamente conduzido ao pretório. Aquele retorno tinha um significado profundo, porque ali se decidiria, diante do povo e das autoridades, o destino terreno do Salvador. O texto sagrado recorda um fato curioso que ocorreu naquele dia. São Lucas relata que, apesar da injustiça cometida contra Jesus, aconteceu algo inesperado entre dois homens poderosos. O evangelista diz que naquele dia Herodes e Pilatos se tornaram amigos, embora antes fossem inimigos um do outro. Uma ação justa, a declaração da inocência de Jesus, ainda que realizada de forma imperfeita e ultrajosa, produziu um efeito inesperado. Desapareceu a profunda aversão que havia entre o governador da Judéia e o tetrarca da Galileia. Mas enquanto essas coisas aconteciam entre os poderosos, o cenário ao redor do pretório começava a se encher de inquietação. Pouco a pouco, começavam a afluir ao Litóstrotos, o grande pátio pavimentado que ficava diante do pretório, todos aqueles que haviam sido convocados pelo Sinédrio. Ali estavam fariseus, servidores do templo, curiosos e agitadores, gente sempre pronta a levantar tumultos. E a praça, lentamente, ia se enchendo de uma multidão inquieta, cujo comportamento nada fazia prever de bom. Pilatos, lembrando-se de uma antiga revolta dos galileus que ele mesmo havia reprimido com sangue na festa da Páscoa anterior, começou a observar com preocupação aquela movimentação do povo. Percebendo que a situação poderia tornar-se perigosa, mandou reforçar os corpos de guarda tanto na entrada do palácio como no próprio pátio do pretório. Mandou também alinhar numerosos soldados para manter o povo afastado da grande escadaria que levava à entrada principal do palácio. Ele havia vindo de Cesareia para Jerusalém, como era costume na festa da Páscoa, trazendo consigo um grande destacamento de soldados para reforçar a guarnição romana da cidade. Esperava assim manter a ordem e fazer respeitar sua autoridade. Mesmo assim, no fundo do coração, começava a sentir certa inquietação. As circunstâncias não prometiam nada de bom. Nesse momento, algo profundamente comovente também acontecia. Segundo relata a piedosa tradição conservada pela bem-aventurada Ana Catarina em Meriche, a Santíssima Virgem quis estar presente naquele lugar onde se decidiria a sorte de seu divino filho. Ela aproximou-se do pretório acompanhada por algumas mulheres piedosas e pelo apóstolo São João. Colocaram-se discretamente em um ângulo do pórtico da praça, de onde poderiam ver e ouvir o que acontecia, sem serem notados pela multidão. Meu filho, pensa bem nisso. Se a Santíssima Virgem esteve no caminho do Calvário, se esteve aos pés da cruz e diante do sepulcro do Senhor, como poderia estar ausente naquele momento em que o destino terreno de seu filho seria decidido? Nada é mais natural do que imaginar o coração de Maria ali presente, silencioso, vigilante e profundamente unido ao sofrimento do Redentor. Era provavelmente pouco depois das 8 horas da manhã quando Jesus voltou de Herodes. Ele entrou lentamente no pátio do pretório, cercado por um triste cortejo de soldados e curiosos. Mas quando apareceu diante da multidão, vestido naquele traje ridículo com que Herodes o havia coberto para zombar dele, imediatamente começaram a surgir gritos e risos de escárnio. A multidão zombava do Salvador. Os sumos sacerdotes e os membros do Sinédrio permaneceram embaixo, diante da linha de soldados. Jesus, porém, passou à frente com sua escolta. Foi então que Pilatos apareceu no terraço do pretório. Fez-se um pouco de silêncio. E mandando aproximar-se os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, falou diante de todos. E São Lucas conserva para nós as palavras que ele pronunciou naquele momento. Pilatos declarou: Vós me apresentastes este homem como agitador do povo, e eis que eu o interroguei diante de vós e não achei nele culpa alguma daquilo de que o acusais. E continuou dizendo algo ainda mais importante. E muito menos Herodes, pois o mandei a ele, e nada ficou apurado que mereça a morte. Assim, diante de todos, o governador romano proclamava novamente a inocência de Jesus. E então acrescentou: Assim, eu lhe darei uma punição e o libertarei. Meu filho, observa bem a gravidade desse momento. Pilatos havia declarado claramente: Não achei neste homem culpa alguma. Mas apesar disso, decidiu submetê-lo a um castigo. E o castigo ao qual ele se referia, segundo os costumes romanos da época, era terrível flagelação. Aqui aparece claramente a fraqueza do governador romano. Ele sabia que Jesus era inocente.
mas ao mesmo tempo temia enfrentar o ódio do sinédrio e da multidão. E assim começou a buscar um caminho intermediário, tentando agradar a todos. Queria parecer justo, mas também queria evitar o conflito com aqueles que exigiam a morte de Cristo. Meu filho, guarda bem esta lição. A política das meias medidas raramente salva a justiça, e quase sempre acaba abrindo caminho para injustiças ainda maiores. Meu filho, depois daquela declaração de Pilatos, parecia por um instante que a justiça ainda poderia prevalecer. Mas o governador romano, em vez de agir com firmeza e libertar imediatamente Jesus, começou a procurar um meio de sair daquela situação sem desagradar ao sinédrio. Ele queria, de algum modo, equilibrar as coisas. Queria satisfazer a justiça, mas ao mesmo tempo apaziguar o ódio daqueles que acusavam o Senhor. Parecia-lhe que, castigando Jesus e depois libertando-o, conseguiria acalmar os acusadores e encerrar o caso. Mas ele se enganava. A política das meias medidas raramente salva a justiça. E o silêncio que se seguiu às palavras de Pilatos mostrava claramente que os membros do sinédrio não estavam satisfeitos. Eles se afastaram dali, mas com um propósito bem decidido: inflamar ainda mais o povo contra Jesus. Foi então que Pilatos se lembrou de um costume que existia naquela época. Durante a festa da Páscoa, o governador romano costumava conceder ao povo a libertação de um prisioneiro. A origem exata desse costume não é completamente clara. Alguns antigos autores mencionam que os romanos utilizavam práticas semelhantes em certas solenidades. Outros lembram que aquele privilégio poderia ter sido concedido ao povo hebreu como recordação da libertação da escravidão do Egito. De qualquer modo, o fato é que esse costume existia, e Pilatos decidiu utilizá-lo como mais um meio para tentar libertar Jesus. Nesse momento começou a surgir certo movimento entre o povo, e alguns aproximaram-se para pedir que o governador fizesse aquilo que era costume fazer na festa. Pilatos então mandou que se aproximassem e lhes disse: é costume entre vós que, pela Páscoa, eu vos solte um dos presos. E então fez uma proposta que lhe parecia segura. Disse-lhes: qual dos dois quereis que vos seja solto, Barrabás ou Jesus, que é chamado Cristo, Rei dos Judeus? Meu filho, pensa bem no contraste terrível que estava sendo apresentado diante daquela multidão. De um lado estava Jesus, o Filho de Deus, aquele que havia passado fazendo bem, curando os doentes, consolando os aflitos e anunciando o reino de Deus. Do outro lado estava Barrabás. E o Evangelho nos descreve claramente quem era esse homem. São João diz simplesmente: Barrabás era um ladrão. São Mateus acrescenta que era um preso famoso. E São Marcos explica ainda mais, dizendo que era um homem que, durante uma revolta, havia cometido homicídio. Ou seja, tratava-se de um sedicioso, um ladrão e um assassino. E, no entanto, foi esse homem que Pilatos colocou ao lado de Jesus diante do povo. Alguns antigos autores observam ainda que Barrabás também se chamava Jesus. Por isso Pilatos fez questão de distinguir claramente os dois quando falou ao povo. Ele disse: Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo, Rei dos Judeus. Talvez Pilatos quisesse, com isso, provocar os chefes dos judeus chamando de rei aquela figura que agora estava humilhada diante deles. Ou talvez já existisse no seu coração uma certa impressão da dignidade extraordinária daquele homem acusado. O antigo escritor cristão Tertuliano chegou a dizer que Pilatos tinha, no fundo da alma, algo que parecia um sentimento favorável a Cristo. De qualquer modo, o confronto era profundamente ofensivo. Colocar o Filho de Deus ao lado de um criminoso era uma humilhação imensa. Mas Pilatos pensava que o povo não teria dúvidas. Ele sabia muito bem que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. E acreditava que a multidão preferiria libertar o profeta de Nazaré. Por isso deu um momento para que o povo refletisse. Mas foi exatamente nesse instante que ocorreu um acontecimento muito singular. São Mateus nos conta que, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou um recado urgente. Ela lhe disse: não tenhas nada que ver com esse justo, porque hoje sofri muito em sonho por causa dele. Segundo a antiga tradição, essa mulher chamava-se Cláudia Prócula. Alguns pensam que ela conhecia a religião dos hebreus e talvez fosse uma daquelas pessoas que se aproximavam da fé de Israel. Naquela noite, ela havia tido um sonho extraordinário. Ou talvez uma visão. Algo que a fez compreender que aquele homem que estava sendo julgado era um justo.
E quando ouviu o clamor da multidão pela manhã e viu Jesus sendo levado diante de seu marido, profundamente desfigurado e humilhado, sentiu uma grande angústia. Não conseguiu permanecer em silêncio. Mandou imediatamente avisar Pilatos para que não se comprometesse naquele julgamento. Meu filho, vê como a providência de Deus ainda oferecia um aviso ao governador romano. Mas naquele mesmo momento, enquanto Pilatos recebia esse aviso, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos estavam fazendo outra coisa. Eles percorriam a multidão. E, como nos diz o Evangelho, persuadiam o povo, incitavam a multidão e inflamavam os corações para que pedissem a libertação de Barrabás e a morte de Jesus. Meu filho, enquanto essas coisas aconteciam diante do tribunal, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos não permaneciam em silêncio. O Evangelho nos diz claramente que eles percorriam a multidão e persuadiam o povo, incitavam os corações, inflamavam os ânimos, e faziam todo o possível para que a multidão pedisse a libertação de Barrabás e a morte de Jesus. Quando Pilatos julgou que já era o momento de receber a resposta do povo, levantou novamente a voz e perguntou: qual dos dois quereis que vos seja solto? Então, de todos os lados, levantou-se um clamor terrível. A multidão começou a gritar: Barrabás! Meu filho, imagina a cena. Ali estava o Filho de Deus. Aquele que havia passado fazendo o bem. Aquele que havia curado enfermos, consolado os aflitos e anunciado a misericórdia de Deus. E diante dele estava Barrabás, um sedicioso, um ladrão e um homicida. Mesmo assim, o povo escolheu Barrabás. O próprio Pilatos pareceu não acreditar no que estava ouvindo. Pensou talvez não ter compreendido bem. E por isso insistiu novamente. Mas a multidão gritava com ainda mais força: este não, mas Barrabás. Fora com este. Dá-nos Barrabás. Agora já não havia dúvida. A escolha estava feita. E era uma escolha brutal e criminosa. O povo preferia libertar um homicida e condenar o justo. Neste momento, Santo Agostinho contempla essa cena e exclama com profunda dor: ó fúria de desvairados! Mata-se quem faz ressurgir os mortos e liberta-se quem mata os vivos. Meu filho, que tragédia espiritual estava acontecendo ali. O mundo rejeitava o Salvador e preferia um criminoso. Mesmo assim, Pilatos ainda tentou resistir mais uma vez. O Evangelho diz que ele desejava libertar Jesus. Por isso perguntou novamente: que hei de fazer de Jesus, a quem chamam o Cristo, Rei dos Judeus? Mas então a multidão, inflamada pelos chefes do povo, começou a gritar com violência ainda maior: crucifica-o! Crucifica-o! Era um clamor terrível. Um grito que parecia uma tempestade. Mas Pilatos ainda tentou uma última vez. São Lucas nos diz que ele falou pela terceira vez. E perguntou: mas que mal fez ele? E acrescentou novamente: não acho nesse homem culpa alguma que mereça a morte. E ainda disse: irei castigá-lo e depois o soltarei. Mas agora os gritos da multidão se tornavam cada vez mais fortes. O Evangelho descreve aquela cena dizendo que as vozes cresciam e se tornavam cada vez mais violentas. Os sumos sacerdotes gesticulavam. Os fariseus gritavam. E o tumulto se tornava espantoso. Meu filho, naquele momento o coração de Pilatos começou a ceder. Ele tinha diante de si duas vozes: a voz da justiça e a voz da multidão. A justiça lhe dizia que Jesus era inocente. Mas o clamor do povo exigia a morte. E então aconteceu o que nunca deveria ter acontecido. O covarde Pilatos cedeu. Mandou soltar Barrabás. E entregou Jesus para ser flagelado. Assim, aquele que havia declarado 3 vezes a inocência do Senhor acabou permitindo que o justo fosse entregue aos tormentos. E desse modo começou um dos sofrimentos mais terríveis da paixão de Cristo. Meu filho, guarda esta cena no coração. Porque nela vemos até onde pode chegar o coração humano quando se deixa conduzir pelo ódio, pela inveja e pela pressão do mundo. Mas vemos também o silêncio divino do Salvador. Jesus aceita tudo. Aceita a injustiça. Aceita a humilhação. Aceita o sofrimento. Porque sabia que, por meio dessa entrega, estava realizando a obra da nossa redenção.